Olá pessoal, bom dia. Nós somos do curso de enfermagem, estamos na matéria de fisiologia e iremos apresentar um podcast sobre o sistema renal. Estamos aqui com as alunas Mariana, Juliana, Kate, Michele, Rose e Gabriela. Bom pessoal, vou estar aqui falando um pouco sobre a anatomia do rim. Os rins estão localizados na região posterior do abdômen, um de cada lado da coluna vertebral, atrás das últimas costelas. Aqui vamos falar um pouco da composição. Temos as glândulas adrenais, o córtex, a medula, os néfrons. Aqui temos a artéria renal, veia renal, os uréteres, a bexiga e no final a uretra. Uma das principais funções do rim é filtrar o sangue que vem bombeado pelo coração, assim conseguindo regular o volume intravascular. Juliana, eu queria saber se os rins eles têm exatamente a mesma espessura, o mesmo tamanho? Não, eles não têm. O esquerdo sempre é o maior. Bom, agora nós vamos iniciar o nosso jogo de perguntas e respostas sobre o sistema renal. Agora, quem é a primeira que vai começar a falar? Você, né, Rose? Então tá bom. Eu quero que você me fale sobre um pouco da regulação do equilíbrio ácido-base. Ácido é a base, entra nos fluidos corporais devido à ingestão ou à parte do processo metabólico. O corpo deve excretar. Rose, o que seria excretar? Excretar são resumos do metabolismo de um organismo que não pode ser utilizado e passam a ser eliminados. Assim como deve ser regulado a concentração de íons hidrogênios livre, pH, dentro de uma faixa estreita. Os rins cumprem ambos as tarefas por uma composição de eliminação e síntese. Essas tarefas interrelacionadas estão entre os aspectos mais complicados de uma função renal e serão explorados minuciosamente. Bom, agora eu gostaria de saber um pouco sobre a excreção de produtos metabólicos e substâncias bioativas. Quem pode me responder? Eu. O rim, ele também produz um tipo de lixinho, sabe? Ele tem um processo de processos metabólicos que não fazem bem ao corpo. E se acumular, eles vão acabar fazendo muito mal. E eles são eliminados da mesma quantidade que eles são produzidos. Assim também ele produz ureia, que vem da quebra de proteínas. Ele também tem ácido úrico, que vem do ácido nucleico. E a creatinina, que é formada a partir das creatinas do músculo. Tem também uma substância que vem da quebra de hemoglobina, sem aquela proteína do sangue, que é o que dá a cor à urina. O que seriam esses lixinhos, Kate? Lixinhos, eles no caso são proteínas que não servem para o corpo, ele vai fazendo mal. Quanto mais ele faz mal, a gente vai eliminando ele pela urina. Certo, e agora eu gostaria de saber como funciona a regulação da pressão arterial. Bom, galera, assim, embora a maioria das pessoas saibam que os rins, eles excretam substâncias residuais, como a ureia, que é por isso que vem o nome é urina? Isso, por isso que vem da ureia, vem a urina. Foi interessante. Isso. E esses sais, poucos percebem o papel fundamental que ele tem no controle da pressão arterial. A PA depende, em última instância, do volume sanguíneo e a manutenção do equilíbrio de sódio e água pelos rins, que interfere na regulação deste volume sanguíneo. Os rins participam do controle de PA, também participam da regulação direta da PA por intermédio da produção de substâncias vasoativas que regulam o músculo liso da vasculatura periférica. A regulação da pressão é resultado da integração entre os rins, o sistema hormonal e o sistema nervoso, garantindo que o sangue circule adequadamente por todo o corpo, mantendo o fortalecimento e o fornecimento de oxigênio e nutriente a todos os tecidos. Interessante, né? Bom, agora a Mariana vai estar falando um pouco sobre a regulação da produção de hemácias.
Bem, antes de falar um pouco sobre a regulação, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. O nosso corpo precisa de oxigênio para funcionar bem, não é? Sim. Mas vocês sabem quem leva essa oxigenação para o corpo? Não, você poderia dar uma... É as hemácias, não é? Isso, as hemácias, as células vermelhas dos nossos sangues. Mas já pararam para pensar quem controla a produção dessas hemácias? Eu acho que é os rins, não é? Isso mesmo, com a ajuda da eritropoetina, que é um hormônio que ajuda os rins nisso. Quando o rim percebe que está faltando oxigênio no sangue, como acontece na anemia, ou quando o sangue circula mal no nosso corpo, ele diz, opa, precisamos de mais hemácias por aqui. Aí libera mais a eritropoetina. E que vai até a medula óssea com o recado, vamos fabricar mais hemácias. Mas quando os rins estão doentes, eles produzem menos hormônio e isso faz com que a medula óssea trabalhe menos. O que pode causar anemia típica, que é uma doença renal crônica. Ou seja, as pessoas acham que os rins servem apenas para filtrar o sangue, mas não é apenas isso que ele faz. Ele mantém a quantidade certa de hemácias circulando no nosso corpo e leva o oxigênio que precisa para manter o equilíbrio do nosso corpo. Eu vi isso em algum lugar, Mari, que a gente não consegue ver, que muitas crianças que têm anemia, ela pode vir dos rins. Isso. Bom, agora a Gabriela vai estar falando sobre a regulação da produção de vitamina D que é feita pelos rins. Além da vitamina D, vou falar um pouco também sobre a desidratação do nosso corpo. Não sei se vocês já repararam que quando estamos desidratados, a cor da nossa urina muda, certo? Quando o corpo começa a ficar com menos água, os rins entram em ação. Eles reduzem a produção de urina para conservar o máximo de água possível. E é por isso que a urina fica mais escura e concentrada. Essa reação é uma resposta natural do nosso corpo, tentando se proteger dessa hidratação. Mas os rins não param por aí. Eles também têm um papel super importante, que é a produção da vitamina D, como você havia me perguntado. Normalmente, quando a gente pensa em vitamina D, logo lembra de sol, de leite fortificado. Mas não é só isso? Não. O que poucas pessoas sabem, né? Que a forma ativa de vitamina D, aquela que realmente funciona no nosso corpo, ela é produzida justamente nos nossos rins. Depois que a vitamina D é absorvida ou sintetizada pela pele, ela passa por uma série de transformações no organismo e a etapa final, a que torna biologicamente ativa, acontece nos rins. Creio que todas as medicações, né, que a gente tome, elas vai uma hora ou outra, ela acaba indo para o rim. Sim, E o exatamente. rim, ele dá um jeito de eliminar essas medicações pela urina. Né? Isso, exatamente. O que é muito estranho, né? Porque a gente tem a informação que ele só filtra o sangue ali, mas tem muito mais por isso além que disso. por exemplo, o mesolida, qualquer remédio que seja anti-inflamatório, ele é pesadíssimo para os rins. A função dele é eliminar toxinas e resíduos. E geralmente na urina, a urina vai ficando mais escura conforme mais resíduos vão concentrando no rim, né? E vocês já pararam para pensar que uma pessoa que doa o rim, o rim, no caso, é um dos órgãos menos doados, porque uma pessoa consegue viver normalmente apenas com um funcionando. Ele usa, obviamente, medicação, porém consegue viver normalmente. Mas tem aquela série, né? Que a criança nasce com um rim apenas. Sim, aí são curiosidades super interessantes sobre Sim. o rins que a gente vai acabar falando um pouquinho aqui. Eu vou falar um pouco sobre o rim único, né? Isso que se chama. Pessoas com apenas um rim geralmente vivem sem problemas, pois o órgão restante cresce e se adapta, aumentando a capacidade de trabalho. Esse fenômeno é chamado hipertrofia compensatória. Isso é bem interessante, porque uma pessoa só nascer com um rim e conseguir se adaptar é bem diferente, né? Sim. Sim. Galera, aí vamos lá falar com o pessoal da enfermagem. Vocês adoram um cafezinho, né? Adoro. Sim. Nossa, o que a Para enfermagem brincar mais com o gosta corpo. é fazer o quê? Opa! Tomar aquele Café. cafezinho. Vocês sabiam que o café, ele pode influenciar na pressão arterial? Sério? A cafeína, ele estimula o sistema nervoso e pode causar um aumento temporário da pressão, mesmo em pessoas que não têm esse problema de hipertensão.
Por isso o consumo em excesso deve ser evitado. Ouviu, né, gente? É meio difícil. Então, gente, é isso. Nosso podcast, vamos finalizar por aqui. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês aproveitem cada informação que foi dada aqui para vocês. Até o próximo capítulo, galerinha. Tchau, tchau!